meus queridos amigos, irmãos, aqui do Brasil, ali do Chile, Igreja do Chile, meus parentes, meus amigos. Estamos de volta para ficar 15 minutinhos com Jesus, amém? Vamos continuar estudando a Epístola aos Hebreus. Vamos entrar agora em oração para que Deus nos dê sabedoria, discernimento, tanto para nos expressarmos, como para o entendimento da palavra ao ouvirmos, amém? Senhor meu Deus, Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, pelo poder do Espírito Santo, adentramos agora a sala do trono, Senhor. Oh Deus amado, Deus querido, obrigado por esse momento, por essa oportunidade. Fala agora conosco, Senhor. Fala, Senhor, poderosamente através da Tua palavra, para que Teus filhos sejam tocados, Senhor. E possam, Senhor, tirar proveito, sejam edificados, Senhor, através desse estudo. Em nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém. Então, hoje nós vamos estudar aqui, quero convidar você para ler o capítulo 3, dos versículos de 1 a 6. Capítulo 3, de 1 a 6. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel a que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Pois toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunha das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim, assim como diz o Espírito Santo. Irmãos, eu queria dizer para vocês que Cristo é maior que Moisés. Era isso que o escritor dessa carta queria dizer aos hebreus. Porque o povo judeu, eles têm em primeiro lugar Deus, o Deus Altíssimo, eles têm um só Deus, mas eles ainda não entenderam a Santíssima Trindade, que Deus se fez homem, que Jesus, Deus homem, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus Pai. 50 dias depois da sua ascensão, foi enviado o Espírito Santo para estar conosco. Então, onde habita o Espírito Santo? Em templo feito por mãos de homem? Não. Ele habita em nós. Nós somos a casa. Nós somos o templo. Jesus habita em nós. E só Ele pode edificar essa casa. Ou seja, nos edificar. Coisas que o judeu não conseguiu entender. O judeu não convertido não conseguiu entender isso. Mas eles ainda adoram um Deus soberano, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que é o mesmo Deus nosso. Mas não aceitaram Jesus. Mas estão muito cientes de que Jesus virá assim, ou seja, o Cristo, o Messias. Existe essa promessa de Deus. Só que eles não aceitaram aquele Jesus que já veio. Eles ainda estão esperando esse Jesus. E o autor dessa carta quer mostrar para eles que Jesus já veio, que é aquele Jesus, que o Messias que eles estavam esperando é exatamente esse Jesus Cristo que foi crucificado pelos judeus, que foi morto pelos judeus, e que hoje o Espírito habita em nós e que ele edifica a nossa casa. Então a importância de Jesus é muito maior do que de Moisés, porque Moisés edificou a casa de Israel, porque ele foi levantado para salvar o povo da escravidão, para tirar o povo do Egito e para levar a Canaã terrestre, uma terra onde emanava leite e mel,
uma terra onde o povo seria o dono e eles teriam total liberdade. Na verdade, aquele espaço de terra que existe na Palestina, chamado Israel, que vai aquém do Rio Jordão e além do Mar Mediterrâneo, entre leste e oeste, né? Rio Jordão e Mediterrâneo, a divisa ali com a Síria e a divisa com o Egito, ou seja, a divisa ali com o Líbano e com o Egito, aquela parte pertence, biblicamente falando, ao povo judeu, porque foi a terra que foi dada a eles. Foi a terra que Moisés levou esse povo de volta a Canaã, foi a terra que Josué entrou e dividiu entre as tribos de Judá, as tribos de Israel. Então, Moisés foi muito grande, sim, servo do Senhor, seguiu todas as ordens, libertou o povo, levou o povo até Canaã, entendeu? Servo do Senhor. Foi instruído por Deus para escrever os primeiros livros da lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Foi instruído por Deus para não nos deixar ignorantes a respeito de todas as coisas desde a origem do mundo. Foi ele, a Deus deu a ele a instituição das leis, os 10 mandamentos. Essas leis, algumas delas são atemporais e outras são temporais, né? Ou seja, existem as leis que Deus, os 10 mandamentos que Deus deu, que são permanentes, nunca mudaram e nunca vão mudar. Mas também existiam aquelas leis temporais, que era por um tempo, enquanto eles estavam vivendo no deserto. Então Moisés representa sim para o povo judeu, abaixo de Deus, de uma importância tremenda para ele. E os judeus ainda estão nas leis mosaicas, ainda estão vivendo as leis de Moisés. Mas os convertidos já entenderam que Cristo é maior que Moisés. Até porque, enquanto Moisés veio para edificar a casa de Israel, Jesus veio para edificar toda a humanidade. Jesus veio para atuar na nossa vida. O Espírito Santo habita em nós, Jesus opera em nós. E é para todas as nações, é para todas as humanidades. Então Moisés, servo de Deus, executor de suas ordens, edificou a casa de Israel, conciliou Deus, o povo a Deus, pela desobediência da lei, eles apresentavam sacrifícios e se reconciliavam a Deus através do sacerdote. Mas Cristo é o sacerdote, Cristo é o sumo sacerdote, ele rasgou o véu do templo. Cristo cuida de nós, da nossa vida. E é através dele que nós vamos ao Pai. Ele nos deu acesso ao Pai. Ele é o nosso guia. Não tem outro jeito, né? Então, se nós vamos ler aqui do 12 até o 19, nós vamos ver aqui, né? Dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez: porém nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui e aos filhos que Deus me deu. Nós somos propriedades de Jesus. Jesus nos resgatou, Jesus nos comprou por um alto preço, preço de sangue. E Deus nos deu a Ele, é Ele que vai nos julgar, é Ele que nos justifica diante do Pai. Não tem outra forma, só Jesus pode nos justificar. Só Jesus pode perdoar nosso pecado. Só Jesus pode nos salvar. Se você tem um chefe, você sabe que não adianta pedir nada para outra pessoa, que outra pessoa não vai resolver esse problema. Ela vai dizer para você assim: você tem que falar com o seu chefe. Não é assim que acontece? Você vai pedir alguma coisa para uma pessoa, por exemplo, você trabalha na sua empresa, você chega para um colega: você me dispensa hoje de trabalhar à tarde? Não sei, eu não posso dispensar, você tem que falar com o seu chefe. Quem justifica, quem perdoa, quem libera você é seu chefe. Sabe quem é o chefe do nosso espírito, da nossa alma? É Jesus. Portanto, ninguém pode nos justificar senão Jesus. Só Ele pode nos libertar, só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos curar.
Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele vive em nós. Então, não tem outra forma. Por isso, o nosso coração não pode estar endurecido e nem nos afastar de forma nenhuma do nosso Deus vivo. O nosso Deus é um Deus vivo, nós não temos um Deus morto. Tem muitas pessoas que ainda veneram, idolatram uma imagem de Jesus, coloca o Senhor morto, aquela imagem muito feia, machucada, ensanguentada, até beija os pés daquele Senhor morto dentro de um caixão. Que ritual horrível é esse? Tem pessoa que anda com Jesus até hoje, crucificado na cruz. Tira Jesus da cruz, filho, porque ele não está mais lá. Nem no túmulo ele não está. Deus me deu o privilégio de entrar no túmulo onde Jesus foi colocado. Nós estivemos ali em Israel. Fomos conhecer todos os lugares por onde Jesus passou, fez milagre. Aquilo aumentou muito mais a fé que existe em mim. E um dos lugares que mais me impressionou, um dos lugares que mais tocou em mim foi o túmulo onde Jesus foi colocado, porque é quase que irresistível. Quando você entra lá, só tem uma placa dizendo: Jesus não está aqui porque Ele vive. Então eu convido você, se você ainda tem o Jesus morto, você andaria, por exemplo, com o retratinho do seu avô, do seu bisavô morto pendurado no pescoço? Não. Você colocaria uma fotografia do caixão do seu pai na sala sua? Não. Então, Jesus não está morto, Jesus vive. E ele diz a mesma coisa para nós, ele fala que aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Porque Deus não é Deus de mortos. Nosso Deus é um Deus de vivo. Ainda que sejamos mortos, viveremos. Porque Ele é um Deus de vivos, não Deus de mortos. Então, é muito importante que quando você ouvir a voz de Deus, dê o ouvido, não endureça o vosso coração. E nós devemos sim exortarmos uns aos outros. Mas a Lucia é chata, ela fala demais, não aguento mais a pessoa falando. Não endureça o vosso coração. Dê o ouvido, atente para a palavra de Deus e não seja enganado pelo pecado. O inimigo das nossas almas não vai querer que você ouça. O inimigo das nossas almas não quer que você dê ouvido à palavra de Deus. Então, se nós lermos aqui no 12 até o 14, nós vamos ver assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade nos afasta do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Temos-nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Amém? Será que nós vamos guardar essa confiança? Será que nós não vamos deixar que o inimigo nos abale? Será que não vamos dar ouvidos à vã doutrina, à mentira, às falcatruas do diabo, para nos desviar de Jesus? Porque tem acontecido isso. As pessoas dão ouvido a fábulas, a coisas absurdas, pessoas que ficam atentas aí em leitura de horóscopo, leitura daquele homem importante que escreveu tal livro, que faz grandes palestras sobre isso, grande palestra sobre aquilo. Eu pergunto: e de Jesus, o que você conhece? Você já ouviu o que Jesus falou através dos evangelhos? Não. Mas então você está perdendo seu tempo, filho. Porque o mais importante é ouvir Jesus. Ele sim pode ser chamado de mestre. Os outros não. Ele pode ser chamado de mestre, porque o que ele nos ensinou é verdadeiro, é eterno, é aquilo que vai nos levar à glória de Deus, né?
Mas para isso nós devemos guardar então muito firme a confiança em Jesus, que desde o princípio Ele tem nos tocado e colocado em nós. No versículo 19, nós vamos ver assim: e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. No versículo 18 fala assim: e a quem jurou que não entraria no seu descanso, senão aos que foram desobedientes. Sabe, ser desobediente é não seguir aquilo que Jesus falou, é não seguir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é não dar crédito à palavra de Deus, é não estar atento à voz de Deus quando Ele nos chama. Aqui no versículo 7, ele diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Nós vamos falar sobre esse descanso no próximo encontro, amém? Eu aguardo você, mas creia, tenha fé. Não existe ninguém maior, somente o nosso Deus é o maior. Não há ninguém maior que Jesus, amém? Atente a Ele, não perca seu tempo em coisas pequenas, mas atente para aquilo que é verdadeiramente grande. Seu nome é Jesus, amém? Deus o abençoe, estarei orando por você.